Boa noite, ouvintes. Sejam todos e todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. E lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre saúde da população negra, tendo apoio da DIEPRAFO-UFO. Nesse episódio, voltamos nosso olhar para as relações entre cultura afro-brasileira, ancestralidade e saúde da população negra, numa interface entre corpo, memória e cuidado. E hoje estamos como convidada ilustríssima para falarmos um pouco mais sobre saúde, cultura e experiências de vida com uma convidada que vivencia isso diariamente. Hoje estamos com Lonique da Silva Maia Viajante, conhecida como Lonique Maia, acadêmica de enfermagem pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. É escritora, pesquisadora, ativista social e instrutora de capoeira, na qual é conhecida como guerreira. É natural de Paracatu e reside atualmente em Uberlândia, e ela atua no setor de representação política do diretor acadêmico Ana Nery do curso de enfermagem da UFO. Foi bolsista e voluntário do projeto Proteger-se, voltado à saúde mental, e integrou a Liga de Neurologia e Enfermagem, que é a LEM, e possui formação em democracia e lutas antirraciais pela ENAP, e dedica-se em suas pesquisas principalmente aos temas da saúde do trabalhador, saúde mental e inclusão. A convidada é ainda autora de obras que transitam entre o romance, a ficção e a literatura infantil, com destaque para as séries Entre Morros e Sonhos e Quaresma, além do livro Descobrindo a Capoeira. Ela é instrutora no grupo de capoeira União de Raças e no Ponto de Cultura Moçambique Estrela Guia, fundadora do movimento Lonique Maia e mãe de 3 filhos. Lonique, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A palavra está com você. Muito obrigada, né? Olá a todos, primeiramente. Eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma alegria poder participar desse espaço e falar sobre temas que fazem parte da minha vida, da minha rotina, do meu cotidiano. Como já foi dito, meu nome é Lonique Maia, sou acadêmica de enfermagem pela UFO, eu sou pesquisadora, escritora, instrutora de capoeira, mãe de 3 filhos, ativista social. Eu acredito que todas essas dimensões, elas caminham juntas e a enfermagem me ensinou o cuidado, a capoeira me ensinou a resistência e a ancestralidade, a literatura ela me deu voz e o trabalho social ele me mostrou que transformar vidas começa ouvindo as pessoas. Perfeito, Lonique, é um prazer tê-la aqui, também com minha companhia de classe, também de diretória, a gente está sempre junto, sempre debatendo de várias coisas lá, e é muito bom estar aqui compartilhando um pouco da sua história. Então vamos começar, né, Lonique? Vamos compartilhar um pouquinho disso tudo com a gente, com quem está ouvindo e está em casa, né? Então, para a gente dar início hoje, eu gostaria de saber de você, se você poderia nos explicar um pouco o que é a capoeira e de que forma essa prática se relaciona com a cultura afro-brasileira e com a ancestralidade. E é comum que muitas pessoas a enxerguem, né, apenas como esporte ou luta. E também falar um pouquinho sobre o que levou a esse caminho, por favor. Claro, é sempre um prazer falar sobre isso. Primeiro, a capoeira ela é patrimônio, né, cultural e material da humanidade pela Unesco. A capoeira ela é muito mais que uma luta, ela é um esporte, ela é dança, ela é música, ela é história, ela é ancestralidade. Ela é uma forma que os nossos ancestrais conseguiam manter elementos da sua cultura, né, da sua casa, da sua família. É uma expressão mesmo, né? É uma forma de resistência, uma forma de manter a música, elementos como instrumentos, coisas que eles trouxeram com eles e que aqueles que os trouxeram ali contra a sua vontade não conseguiam tirar deles, né? É uma forma de resistir, de continuar. Ela nasceu ali como uma forma mesmo de sobrevivência da população negra escravizada, que utilizava o movimento, a musicalidade, a coletividade como formas de preservação de identidade mesmo e de resistir à opressão. Quando a gente entra numa roda de capoeira, a gente não está apenas falando de praticar atividade física. Estamos revivendo uma história construída em cima de muita dor, né? De muito suor, de muito sofrimento, de muita tristeza. Uma história construída por pessoas que lutaram para manter a sua cultura. Eu iniciei na capoeira ainda muito pequena, por volta dos meus 7 anos de idade, com o meu irmão. Meu irmão, que era mais velho do que eu, ele começou a fazer. E assim que eu tive tamanho para poder acompanhar ele, eu já queria ir com ele ali participar das rodas. Nessa época tinha aula de capoeira gratuita, uma escola de Paracatu que se chamava Júlia Camargos.
E eu fui muito mais por influência dele mesmo, e acredito que um pouco da paixão que ele tinha ali pela capoeira passou para mim, né? Ele era um jovem aluno de capoeira e depois ele cresceu e virou um professor de capoeira e continuou, e eu continuei acompanhando ele ali e tô aqui até hoje. Ai, perfeito, que história maravilhosa. Começamos muito bem, hein? Sim, perfeito. É muito legal maravilhoso. saber toda essa história, sabe? É incrível ver como toda essa nossa ancestralidade ela é rica, né? Ela é muito rica. Mesmo que a gente vê muita história de sofrimento, a gente conseguiu ressignificar o sofrimento em algo de resistência, de luta e de beleza também. Então eu acho isso muito perfeito. E falando um pouco também, como a gente tá falando muito sobre vivências, conta pra gente como que foi esse processo de construção enquanto mulher negra, como mãe também, como acadêmica de enfermagem, como que você olhou pra enfermagem, tipo, você teve tanta gama de opções, assim, pra seguir, você olhou pra enfermagem e falou, eu quero seguir isso. E também a capoeira, você falou um pouquinho já também, então como que foi descobrir a Lonique, sabe? A Lonique que é capoeirista, que ainda é acadêmica de enfermagem, futuramente já é enfermeira. Bom, a minha trajetória, ela não foi nem um pouco linear, né? Vamos dizer assim, mulher negra, aí a gente já tem um estigma. E aí vem mãe de 3 filhos e acadêmica, né? Então eu comecei ao contrário. Eu fui mãe primeiro e depois eu fui para a universidade. A enfermagem, ela foi a minha segunda escolha, na verdade. A minha primeira escolha foi psicologia. E eu iniciei a psicologia em uma faculdade particular com bolsa. E ali eu tinha um desconto. E aí, no período da pandemia, eu tinha algumas ressalvas já com o curso, com os professores, com algumas coisas que eu não entendia e não concordava, mas que quem era eu para discordar, né? De pesquisadores, de artigos científicos, de nomes e renomes. Então, assim, eu tinha muitas dúvidas sobre isso e esse é um dos motivos que eu tenho até hoje para ser pesquisadora, porque existem coisas que a gente simplesmente não concorda, né? E mesmo com uma explicação para isso, não faz sentido, né? Então, porque alguém descobriu e era dessa forma e tem que continuar sendo? Não. Existem pesquisas, né, que foi um dos motivos que eu saí da psicologia, que foram feitas com pessoas de classe altas, com nobres, com pessoas brancas, por pesquisadores que não estudavam mulheres, que não estudavam pobres, que não estudavam negros, porque não fazia parte da realidade ali, né, daquela época. E eu entendo isso, não desmereço a pesquisa e a ciência de forma alguma, mas eu acho que também deveria ter um olhar científico para o lado de outras realidades, né? Que hoje deve ser valorizado pesquisadores que olham realidades diferentes, também de pessoas negras, também de pessoas pobres, marginalizadas, né? Essas pessoas que são invisíveis, que a sociedade ela finge que não vê, mas todo mundo sabe que está ali. Então, por conta dessas minhas discordâncias ali com algumas coisas da faculdade, do curso, eu decidi fazer a prova do Enem em 2020. E aí era um período, assim, muito conturbado que tava, porque não sabia se ia ter prova, tava ali no início da pandemia, e eu estudando sozinha em casa para fazer a prova, depois de muitos anos que eu já tinha formado do ensino médio, mesmo estudando para psicologia. Psicologia, ela não te prepara para uma prova do Enem, né? Ela te prepara para ser um psicólogo. E aí eu decidi fazer a prova e eu consegui passar na prova, então eu decidi mudar de curso. E aí, eu sempre tive uma paixão muito grande pela enfermagem, tanto que quando eu tinha 16 anos me perguntaram se eu pensava em fazer uma faculdade, apesar de, quando a gente nasce preto e pobre, fazer faculdade é um sonho muito distante. Você não se imagina indo para a faculdade, ainda mais porque na minha cidade era raro, lá não tem universidade pública. E aí era um sonho tão distante que eu respondi por responder que eu queria ser enfermeira. Mas não era algo que eu realmente acreditava, mas eu sempre achei muito bonito, né? E aí eu falei, vou tentar para enfermagem. E eu consegui, passei, fiquei ali um tempo para conseguir começar as aulas por conta da pandemia mesmo, de todo o processo burocrático que aconteceu durante aquele período. E ali eu comecei, então, o curso, eu mudei para o curso de enfermagem por conta disso, mas foi uma trajetória muito difícil, muito complicada, permeada ali por desafios que existem até hoje, né? Porque foi justamente o que eu te falei no começo. Eu comecei em uma universidade pública já mais velha, já com uma vida, já com filhos, e aí eu entro em uma sala de aula que está cheio de jovens, né? Com sonhos, iniciando a vida ali agora, com uma realidade muitas vezes completamente diferente
diferente da minha, com experiências diferentes. Então, quando a gente se relaciona com um ser humano, é muito difícil que todo mundo goste de tudo, né? E não é obrigado. É comum, é natural, né, do ser humano não gostar de tudo e tá tudo bem. Mas, infelizmente, a gente precisa de se relacionar, e faculdade é trabalhos em grupo, e são pensamentos diferentes, ideias diferentes, e conseguir lidar ali com tudo isso, que foi muito novo, para mim foi um pouco complicado no começo, mas graças a Deus estamos aí. Vai ajustando no meio do caminho, né? Eu falo que ninguém nasce pronto, a gente vai ajustando, né? Exatamente. Você começa uma universidade com a carga histórica, né, de trabalho social que você tem, e você vai se ajustando ali no meio do caminho. Você vai encontrar uma trajetória para você seguir da melhor forma possível, né? Sim, eu tô buscando, né, isso até hoje, e eu espero ter uma história aí de acertos, né, mais acertos do que erros. E como que foi quais outros desafios você pode contar pra gente? Tanto na questão de apoio também, se você sempre teve essa rede de apoio, porque é uma universidade tempo integral, a gente sabe que a gente está lá às vezes até 5, 6 horas da tarde. E aí como que você consegue lidar tanto com essa questão de ser estudante, ser mãe, também capoeirista e fazer atividade social? Então você conseguiu receber apoio, o sistema de saúde consegue dar apoio, as políticas que a gente tem, você acha que são um apoio pra você conseguir seguir sua carreira e estar bem também, né? Que a gente tem que pensar também que a questão do bem-estar consegue tirar seu lazer. Rede de apoio é algo muito complicado, mas assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem casada, né? Primeiramente. E o meu marido, ele me apoia em tudo, porque se você parar pra pensar na minha história, você vai falar, não, ela é louca. Como é que ela inventa uma coisa dessa? E aí, quando eu falei que ia para uma universidade federal, o primeiro impacto foi período integral. E eu trabalhava. E aí eu pensei, e agora? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que parar de trabalhar para estudar. Como é que eu vou me sustentar? Eu tenho filhos. Como que eu vou comprar roupa, comida? Porque, assim, contas de casa, meu esposo sempre pagou tudo, então não era uma preocupação para mim, mas e as outras coisas, né? Eu sou mulher também, eu tenho despesas, eu tenho gostos e desejos e eu tenho filhos. Então, foi um impacto muito grande. Então, eu conversei com meu marido, eu conversei com a minha mãe, e aí o meu marido falou assim, não, é realmente isso que você quer? E eu falei, é isso que eu quero. E ele falou, não, então pode ir tranquila que eu vou cuidar de tudo e eu tô contigo e não largo. Então, assim, essa questão do estudo, isso foi muito importante para mim. E nas questões de atividades sociais, né, do ativismo, de todas as contribuições que eu faço e que eu procuro fazer cada vez mais para ajudar o meu próximo, eu tenho uma rede de voluntários enorme aqui no Uberlândia. Uma rede de voluntários, pessoas que eu conheci na pandemia, quando eu decidi criar o movimento Lonique Maia, que foi em um momento muito difícil da minha vida. E quando eu falei para as pessoas que eu tinha interesse em ajudar outras pessoas, porque eu já tinha o costume de doar cestas básicas, porque o meu esposo, ele ganhava cesta básica todos os meses na empresa que ele trabalhava, só que eu não precisava. Uma cesta básica sobrava, às vezes ficava lá 3 meses. Então, uma coisa que sobrava para mim, eu pensava, vou ajudar uma pessoa que está precisando. E eu já fazia isso há muitos anos. E com isso, as pessoas, elas conversam, né, ali umas com as outras. Então, uma pessoa falava, olha, Lonique, ela doa cesta básica, você tá precisando muito, procura ela. Foi de boca em boca, o pessoal conversando. Foi de boca em boca, e aí, no período da pandemia, isso começou a dobrar, né, o número de pessoas começou a ficar muito grande. Eu ficava, assim, mandando mensagem pros meus amigos, gente, será que vocês não têm um pacote de feijão? Porque eu tenho um de arroz aqui, e se a gente juntar um pacote de feijão com um pacote de arroz, e se outra pessoa tiver, açúcar. Isso. E nisso virou uma conversa, né? Virou uma rede. E aí a gente foi espalhando a notícia que eu estava juntando alimentos para fazer cestas básicas. E começou, e diversas pessoas apoiaram a minha causa ali, a minha loucura, porque muitas vezes os pedidos que chegavam eram de lugares, assim, de extrema necessidade. São lugares que eu não conhecia
pessoas morando na beira do rio, Uberabinha, ali no Lagoinha. Sim, gente, eu estive lá. E não é longe do centro da cidade, Não, se a e gente como... pensar, né? Então... Não é tão distante, falar, não, tá na periferia da cidade. Isso, gente, não. eu fiquei perplexa com o que eu encontrei, com as situações, porque a gente começa levando comida para pessoas que não têm de onde tirar, e não são pessoas que poderiam buscar um auxílio público, porque eles não têm nem endereço. Onde que eles moram não é registrado, então eles não têm um postinho para poder fazer um cadastro, para buscar uma especialidade, para poder tomar uma vacina, para poder marcar uma consulta, Sim. porque eles não têm CEP. Então, é como se isso tirasse a dignidade do ser humano. E quanto mais eu comecei a ver aquilo ali me matou, cortou meu coração. Então, eu comecei a pensar que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu precisava fazer mais. E aí, alimento foi só o começo, porque aí a gente começou a ver crianças doentes. E num período pandêmico, que as pessoas tinham medo de ir no pronto-socorro, buscar ajuda, porque tinham medo de morrer por conta do Covid. E aí, a gente começou uma busca desenfreada por remédios, por roupas mais quentes, porque algumas crianças tinham uma roupa que estava usando e a outra que estava no varal. Aí tinha que esperar secar para tomar banho, para trocar de roupa. Criança com calçado que não tampava metade do pé, ele não chegava na metade do pé. Criança toda picada de inseto, porque a roupa era muito curta. Sim. E aí a gente pensa, o que está acontecendo? Onde que eu vivo? Que bolha é essa que eu tô, que eu não consigo olhar para o meu lado? Eu não consigo ver que o meu irmão, que o meu colega que vive, o meu vizinho que está tão próximo de mim está precisando de uma mísera ajuda, e eles são tão invisíveis assim que quem poderia, quem deveria, quem ganha para fazer alguma coisa por eles, não estão fazendo nada. E foi... com a ajuda de muitas pessoas, a ajuda de empresas parceiras de quem eu sou amiga, e até hoje, mesmo depois que eu encerrei o projeto ao final da pandemia, a gente conseguiu levar comida para muita gente. Foram centenas de famílias em Uberlândia e no entorno. Eu chegava a sair para fora de Uberlândia para levar doação, assim, e tem muitos vídeos, tem muito conteúdo sobre isso no Instagram do movimento, que eu não fechei, eu não excluí ele justamente como uma forma de preservar a memória de que Sim. as pessoas próximas de nós, elas precisam de ajuda, e nós podemos sim fazer alguma coisa e não ficar só esperando que outra pessoa faça aquilo que nós também podemos fazer. Sim, eu sempre costumo dizer que a mudança do mundo sempre começa pela gente, né? Se a gente não Exatamente. quer aquele nosso vizinho, aquela pessoa que está tão próxima da gente naquela situação, gente que não tem água para lavar uma mão, tomar um banho, isso é uma realidade dentro da nossa cidade. Não está longe, nós estamos falando da segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. Sim. Então não é pouca coisa, é muita coisa, né? Agora, vamos falar dessa questão, então, Lonique, da questão da representatividade da mulher negra dentro da universidade, enquanto campo de formação de profissionais, né? Para você, qual a importância, né, dessa representatividade negra dentro da universidade, dos serviços de saúde? Você chegar lá, tem uma médica negra, uma enfermeira negra, uma psicóloga negra, esse atendimento ser feito por essas pessoas, né? Você acredita que a presença dessa população altera o ambiente acadêmico, principalmente dos cursos da área da saúde, como o da enfermagem, por exemplo, que é a sua realidade? Eu acredito muito. Eu acredito que a representatividade, ela importa porque ela muda perspectivas. Quando uma criança, um jovem negro vê um professor, um pesquisador, um enfermeiro, um médico negro, ele começa a se enxergar dentro dessa realidade. Ele começa a se ver naquele local. Ele pode sonhar com aquilo. Você expande horizontes, né? Diferente do que muitas vezes a televisão nos mostra, os negros, eles são sempre subservientes, eles estão na cozinha. Eu via isso desde criança, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, quem não lembra da Dona Anastácia. E aí, essa representatividade negativa, ela também cresce dentro de nós, ela faz com que nós pensemos que esse é o nosso futuro, que esse é o futuro emprego que nós podemos ter, que nós devemos ter. Então, quando nós vemos profissionais acadêmicos negros dentro de espaços que não é comum deles ocuparem, isso faz com que os nossos sonhos eles se ampliem, que nós percebamos que isso é possível sim. Então, eu acredito que representar em um local, ocupar um espaço que não é comumente visto e ocupado por pessoas pretas e negras e pardas e indígenas,
esses espaços, essas pessoas, elas se tornam um ponto, um foco de luz, né, que pode ampliar os horizontes de pessoas que até então não se enxergavam ali, não acreditavam que isso fosse possível. E principalmente na área da saúde, na área da saúde, quem precisa, quem procura, geralmente são pessoas fragilizadas, né, são pessoas sentindo dor, são pessoas que foram arrancadas de suas casas, de seus compromissos e simplesmente receberam uma notícia ruim ou um diagnóstico ruim ou aconteceu um imprevisto muito grande que a levou a buscar ajuda em um pronto-socorro ou a uma unidade de saúde. E quando a gente pensa em pessoas pretas que já sofreram muito historicamente falando nesse tipo de local, nós temos que ter pessoas que representem ali um povo todo de luta, de dor, de sofrimento, que já passaram ou que conhecem pessoas que passaram ou simplesmente que estudaram e aprenderam com a história o quanto o preto já sofreu. Né? A gente tem casos de violência obstétrica que há muito tempo atrás já acontecia. E aí quando você pensa que eles aplicavam menos anestesia em mulheres negras porque acreditavam que elas sentiam menos dor. Isso é um absurdo. Entendeu? Então eu penso que quando a gente já fala em um ser humano fragilizado, não apenas o ser humano preto, né, o ser humano no geral que precisa de procurar uma unidade de saúde, ela já está em sofrimento. Então eu tenho que pensar em não aumentar o sofrimento dessa pessoa, e dessa pessoa, né, em todos os contextos. Mas quando eu falo em uma pessoa negra, uma pessoa ali que ela tenha empatia, uma pessoa que não queira que o colega faça algo que possa deixar ela mais triste ou faça alguma coisa que possa ser mal visto por ela, porque eu passo isso na pele também. Então, um certo tipo de fala pode ser doloroso para mim. Então, se o meu colega ele convive comigo e sabe, olha, falar que a mulher ela é bonita da cor do pecado, isso não é uma coisa legal, é só um exemplo, não que aconteça, sim, né, sim. No nosso contexto, mas é um exemplo de fala que as pessoas não veem maldade e acham que é até um elogio, uhum. Né, e que pode ferir, sim, uma pessoa negra, uma pessoa preta, e aí você pensa em como não aumentar a dor e o sofrimento dessa pessoa. Então, eu acredito que, principalmente, não apenas na área da saúde, mas principalmente sim. Na área da saúde, porque lá é um local que as pessoas já chegam, né, fragilizadas, né, com problemas ali, sentindo dor, né, em muitos casos. Sim, nossa, é muito real o que você falou, né? É sempre bom ver um pouco da gente em outros lugares, em outros contextos, sabe? Ver que a gente tá ocupando lugares que não seja numa prisão, às vezes fazendo um trabalho que é considerado desvalorizado, né? O que também é uma frase muito problemática. Então é muito bom a gente também ver ocupando esses lugares para mudar a realidade de quem tá lá. Sim. Às vezes, nesses espaços que muitas vezes sofrem racismo diariamente, a gente não tá sabendo, falas muito, muito mais pejorativas. É uma profissão que é importante, que às vezes é um simples ato de varrer aquela rua, de capinar aquela rua, já torna, assim, um ambiente muito melhor. É um trabalho necessário, sim, só que não é visto, não é digno e é associado à cor da pele frequentemente. E falando um pouco agora também da capoeira, trazendo um pouco dessa ancestralidade, você pesquisa e trabalha com o benefício da capoeira para crianças, inclusive para crianças com transtorno de espectro autismo, né, a TEA, e com a importância também da atividade física no contexto escolar. Então, conta mais pra gente como que a prática da capoeira pode oferecer à saúde, ao desenvolvimento dessas crianças, entre outras coisas de benefícios que você viu na sua pesquisa. Sim, a capoeira, ela promove desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio, consciência corporal, e seus benefícios, eles vão muito além do físico. Ela favorece a socialização, a comunicação, a autoestima, a autonomia. E em crianças com transtorno do espectro autista, a gente observou que o ambiente da roda cria oportunidade de interação, respeitando ali o tempo de cada criança, a música, os movimentos repetitivos e a previsibilidade das atividades contribuem para o desenvolvimento das habilidades sociais sem perder o caráter lúdico. Além disso, a capoeira é naturalmente inclusiva. Cada pessoa participa dentro das suas possibilidades. Então, não é como seguir um roteiro, né? Criar um processo ali rígido. É um processo que respeita as individualidades de cada um.
todo e qualquer aprendizado dentro da capoeira é valorizado, é comemorado. No caso de crianças com TEA, algumas são sensíveis ao toque, outras são sensíveis ao som, outras não verbalizam. E é justamente por isso que a capoeira é tão inclusiva, né, nesses casos. Durante a minha pesquisa, eu percebi que crianças que não gostavam de socializar, elas se interessavam por sentir os instrumentos, tocar neles, ou apenas encostar, né, ali. Às vezes elas pegavam ali na cabaça, na madeira do berimbau, no cachixi, sentiam ali os relevos, né, olhavam as cores, mas elas tinham ali uma sensibilidade, né, que era delas, e a gente respeitava e andava de acordo com aquilo que ela se interessava, não forçava, nem impunha isso à criança. Algumas que têm sensibilidade ao som, mas gostam de golpe, né, de fazer os exercícios, a gente utiliza recurso como tampão de ouvido, para que o sono não prejudique e ela ainda continue a fazer os golpes, as atividades. E o melhor é ouvir das famílias o quanto participar da capoeira traz benefícios na vida cotidiana dessas crianças, principalmente com crianças muito agitadas. A gente tinha muitos pais que chegavam na próxima oficina falando: nossa, ele dormiu muito bem, isso ajudou demais na inquietação, já não ficou tão agitado, né? Então, isso são benefícios, né, que a gente colhia com muita felicidade, porque quem está ali na capoeira está se esforçando, está dando o seu máximo, e historicamente, na maioria das vezes, isso é voluntário. É muito difícil capoeira conseguir recurso financeiro, é muito difícil, mesmo a capoeira sendo uma luta genuinamente brasileira, não apenas uma luta, como eu poderia dizer, a primeira arte marcial criada nesse solo por pessoas que eram africanas, né, ou descendentes diretos de africanos, e trouxe ali elementos do seu povo e da sua cultura para manter e criar algo novo. Né, algo que, apesar de ser por africanos ou descendentes diretos, filhos, netos, é uma luta brasileira, né? Genuinamente brasileira, e a primeira. E até hoje existe um estigma muito grande de que a capoeira é coisa de marginal. Quando muitas vezes, e eu tenho casos e casos, né, de mestres, amigos, e até na minha família, a capoeira ela tira jovens de lugares que o governo, que o Estado não consegue tirar. Quantas vezes eu vi mestres de capoeira entrar em boca de fumo, em meio de briga para tirar aluno? Quantas vezes eu vi mãe de família, pai de família ir em capoeira pedir, pelo amor de Deus, para o mestre: ajuda com meu filho, porque eu já não sei mais o que fazer, porque ele está envolvido com droga. Estou vendo que eu via criança envolvida com droga, com álcool, com roubo, e eu via famílias indo para um mestre de capoeira pedir socorro, pedir ajuda, e isso é assim. Todo mundo que nasceu na capoeira, que está na capoeira desde pequeno, tem pelo menos umas 10 histórias sobre isso para contar. Quando não foi a própria pessoa? Porque é o caso do meu irmão me levou, mas alguém levou ele. Sim. Ele era um jovem preto, pobre, marginalizado, e eu digo marginalizado mesmo pela sociedade, porque tinha-se um estigma muito grande de que preto não podia entrar nem numa loja, porque era perigoso roubar. E olha que a gente fala de Paracatu. Paracatu é uma cidade representativa dentro do estado de Minas Gerais, que tem uma população negra muito grande. Muito grande, né? Mas aí você vê que, né, infelizmente, a falta de conhecimento, ela traz para a população, e até mesmo a população negra, falhas, assim, enormes, né? Porque às vezes o próprio preto, ele não conhece a sua história. Então nós temos casos de pretos racistas. Eu já sofri racismo de preto. Inclusive, um dos meus livros eu falo sobre isso, que é quando falaram para mim que eu era muito clara para ser preta. Então, eu sou branca demais para ser preta e preta demais para ser branca, o que é que eu sou? Inclusive, eu tenho um poema, né, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que eu falo justamente sobre isso. Quando a minha cor, o quanto da minha cor deve ser julgado por outra pessoa. Eu não posso ser chamada de branca porque eu sou preta, mas eu também não posso ser chamada de preta porque eu sou clara. Você entende? E às vezes é falta de conhecimento. Sim. Entendeu? O racismo, ele está dentro da nossa estrutura.
Então, muitas vezes, não é por maldade realmente, mas é por falta de conhecimento. E hoje eu falo que o conhecimento ele está disponível, está na palma das nossas mãos. E a gente tem que, sim, ser antirracista. Por quê? Porque não tem mais justificativa. Hoje, o conhecimento está aí, disponível e livre para qualquer pessoa. Basta você querer ouvir, basta você procurar um livro. E se você, como eu encontrei muitos casos de pessoas que não têm internet, conversa com outras pessoas, né? Tem sempre alguém que sabe pelo menos um pouquinho e pode compartilhar esse conhecimento com você. Sim, perfeito, Lonique. É uma discussão realmente muito, muito relevante. Muito importante, então, mas por hoje, infelizmente, nosso tempo acabou, mas nós retornaremos na semana que vem, continuando um pouco dessa conversa que se mostra um assunto tão importante e relevante para todos nós. A nossa convidada já antecipa um obrigado pela presença e nos vemos semana que vem, nesse mesmo horário, conversando sobre a cultura afro-brasileira, ancestralidade e saúde da população negra. Nos sigam no @afrosaúde nas redes sociais. Agradeço aos ouvintes a presença e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.